Fala moçada, tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui na área, comigo tudo ótimo. Chegou o momento, né? O momento da gente trabalhar agora com os glóbulos brancos ou leucócitos, que diferentemente das hemácias, que eram células de transporte, aqui a gente vai ter células de defesa. Eu tenho 5 grupos com estratégias de defesa diferentes, e é importante a gente saber os subgrupos que elas fazem parte e exatamente quais são as características particulares. Reforço o convite para vocês seguirem o canal, darem o joinha, é muito importante para a gente. A gente está tentando aumentar também o número de seguidores, para aumentar os recursos da plataforma. Conto com a ajuda de vocês, sem mais delongas, vamos nessa! Os leucócitos, diferentemente das hemácias, eles são nucleados. Então, enquanto as hemácias perdiam o núcleo durante a fase de maturação, os glóbulos brancos eles mantêm o núcleo, mantêm a atividade metabólica. Se eu quero fazer, gente, um exame genético no sangue, só tem uma célula que eu tenho que analisar, são os glóbulos brancos, os leucócitos. Sabe por quê? Hemácias não tem mais núcleo, então não tem mais cromossomo, material genético. E as plaquetas são fragmentos de célula, elas nunca tiveram material genético. Então, se eu quiser fazer um exame genético de um cariótipo, por exemplo, eu preciso obrigatoriamente utilizar uma célula do sangue, que é o leucócito. Agora, o tipo de leucócito, para mim, independe, tá? Porque a carga genética é a mesma. Bom, são células, então, que, além de terem núcleo, elas são classificadas pela forma do núcleo. Então, existe um polimorfismo no grupo. Como a gente ainda está falando de ensino médio, vestibular, para a gente talvez não seja importante a gente saber o nome de cada formazinha do núcleo. Mas tem núcleo bilobado, tem outro meio que em forma de vírgula, grãozinho de feijão, tem um que é mais globoso. Eu não quero que vocês se preocupem com essas nomenclaturas. Existe uma classificação que para a gente vai ser importante. Vocês estão vendo que nessas 5 células, existem 3 delas com granulações, com projeções. Essas células que têm grânulos visíveis no citoplasma, elas fazem parte de um grupo chamado de granulócitos. É a única similaridade, tá certo? Não existe uma similaridade funcional. E eu tenho as outras duas células, né, os outros 2 glóbulos brancos, que não têm granulações visíveis. Aí fazem parte do subgrupo agranulócitos. Então, existem os granulócitos com granulações visíveis, e os agranulócitos sem granulações visíveis em microscopia óptica. Pessoal, esses grânulos são geralmente proteínas que o tipo varia a depender da célula. Bom, são produzidas também na medula óssea, a partir daquelas células tronco-adultas que a gente já comentou em outros momentos, e em algumas células em órgãos linfóides. A gente tem o baço, o timo, que são órgãos linfóides que podem produzir, como o próprio nome indica, os linfócitos, um grupo especial de elementos figurados que não necessariamente se derivam apenas da medula. Pessoal, aqui eu tenho com vocês justamente uma imagem que mostra os tipos de leucócitos, né? Então, vamos tentar lembrar o que a gente já viu. Me desculpe mais uma vez, assim, eu queria corrigir aqui, essa foi a melhor imagem, assim, esteticamente que eu consegui encontrar, mas a medula óssea vermelha, ela não está na diáfise óssea, aqui eu tenho o tutano, tá? Um destaque para a produção dessas células aqui, eu tenho na região da periferia, que é a epífise. Então, essa medula óssea vermelha, ela está em maior quantidade nas extremidades ósseas, de ossos longos. Apesar de eu ter algumas células mesenquimais no tutano, a quantidade é muito menor, né, do que na própria epífise, que é a cabecinha do osso. Mas na medula óssea, a gente tem a produção de hemácias, a gente já estudou, que são responsáveis pelo transporte de gases. A gente tem os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são 5 células diferentes que participam da defesa do organismo. E a gente tem as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de célula, também derivadas da medula, e que estão relacionadas com a coagulação do sangue. O momento da aula de hoje é de leucócitos. Então, abre o caderno que o bicho vai pegar. Granulócitos, galera, são as células que apresentam granulações visíveis. A gente tem 3 tipos. Os neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Então, são esses 3 aqui. E os que a gente não consegue visualizar grânulos em microscopia óptica são os agranulócitos.
Aí a gente tem os monócitos e os linfócitos. Eu volto a repetir. Eles são divididos em dois grupos por conta de uma análise de microscopia, similaridade estrutural, não com relação à similaridade funcional, até porque eu não tenho necessariamente. Moçada, chegou o momento da gente falar das outras duas células granulocíticas. A gente tem os eosinófilos e os basófilos. Os eosinófilos, eles se destacam pela capacidade que têm de combater vermes parasitas. Então, aqueles parasitas maiores, que são os vermes, eles podem ser combatidos pela ação dos eosinófilos, ou ter uma tentativa desse combate. Os eosinófilos têm substâncias de granulação ácida. Por conta disso, são chamados também de acidófilos. O basófilo é o contrário, predomina-se grânulos de caráter básico e assim, ele tem algumas funções que não são novas para a gente, né? A gente está vendo aqui que o basófilo ele se destaca pela produção de heparina e de histamina. E a gente já tinha visto essa função lá nos mastócitos do tecido conjuntivo. É a mesma célula? Não é a mesma célula, tem uma similaridade funcional, mas a origem da célula é diferente. Enquanto o mastócito vem da especialização lá das células do tecido conjuntivo propriamente dito, aqui, gente, eu estou falando para vocês de células que são derivadas das mieloides. Então, imagine, uma lá, a célula mesenquimal origina o mastócito e a outra, a célula mieloide da medula, vai acabar originando o basófilo. Histamina é um potente vasodilatador, ele também é uma substância que aumenta a dilatação do vaso sanguíneo, facilitando a permeabilidade do sangue, e é meio óbvio, né? Se é vasodilatador, vai aumentar a dilatação do vaso, mas ele também facilita a ação da diapedese, eu já comentei isso com vocês. Na verdade, gente, é o aminoácido histidina, quando perde o grupamento carboxila, ele se transforma nessa estrutura básica conhecida como histamina. É a histamina que se relaciona com os sintomas de alergia, que a gente tem a coriza, a vermelhidão, os edemas, os inchaços, tudo tem a ver com essa ação vasodilatadora dela e de aumento de permeabilidade. Agora, também eu tenho uma função relacionada com uma proteção à formação de um coágulo, uma ação anticoagulante. Então, em alguns momentos, gente, eu não quero que o sangue coagule. E por conta disso, a gente precisa liberar um composto que impede a coagulação. Porque a coagulação é bom quando eu tenho uma lesão no vaso. E aí eu evito um quadro hemorrágico. Mas se eu não tiver uma lesão no vaso, uma saída contínua de sangue, se eu formar um coágulo ali, ele pode obstruir o fluxo sanguíneo. Então a gente tem também o basófilo com uma função importante de ação anticoagulante por meio da liberação de heparina. O eosinófilo não. O eosinófilo ele se destaca lá por tentar combater parasitas do intestino. Bom, os agranulócitos, a gente tem os monócitos do sangue. Ah, turma, eu estava querendo logo falar dessa célula, porque na aula de tecido conjuntivo propriamente dito, eu falei para vocês dos macrófagos. E os macrófagos se derivaram dos monócitos do sangue. Então, enquanto essa célula está no sangue, ela é chamada de monócito. Aí ela meio que amadurece, ela aumenta o número de projeções e tal. Ela sai do vaso sanguíneo, vai para tecidos específicos e a gente acaba chamando ela de macrófago. Então, o monócito é a grande célula do sangue responsável por originar os macrófagos, que são células de limpeza. Se destacam também pela ação fagocitária, aquela segunda linha de defesa que eu falei para vocês que ela é inespecífica. Só lembrando que macrófago a gente já estudou e também tem uma função de apresentação de antígenos. Vamos falar daquele mais diferentão, que são os linfócitos? Os linfócitos eles são originados a partir da célula linfóide da medula óssea, então é uma célulazinha um pouquinho diferente, não é a mieloide, mas também pode ser formada a partir de órgãos linfóides, o baço, o timo e outros órgãos do nosso corpo. Ele se destaca na produção de anticorpos, e a gente chama essa defesa no qual participam a ação de anticorpos de defesa humoral. Então, o nome defesa humoral vem da defesa com participação de anticorpos. Anticorpo não é uma proteína de defesa generalista, ela não vai combater qualquer agente. Para cada tipo de agente, eu vou ter uma proteína específica, um anticorpo específico.
Então, essa estratégia de defesa, ela passa a ser uma terceira linha de defesa, uma linha específica. E, turma, ela não é inata, a gente já nasce com ela. Ela é desenvolvida a partir das exposições com o agente. E aí, galerinha, quanto mais a gente se expor desde a infância a agentes do ambiente externo, a gente vai aprendendo a produzir anticorpos ali, criando células de memória, desenvolvendo a nossa resposta imunológica. Por isso, gente, que criança até 2 anos fica doente toda hora, porque ela ainda está desenvolvendo essa terceira linha de defesa. Depois que ela já fica com a resposta um pouco mais segura, aí ela já começa a adoecer menos, tá? A gente tem 2 tipos de linfócitos. A gente tem o linfócito B de bola. O linfócito B de bola, ele é a célula de memória. Aqui a gente estudou os plasmócitos naquela aula de tecido conjuntivo 1, e a célula de memória, que é a célula B, né, o linfócito B, no momento em que tem a seleção clonal e a gente cria essas células específicas para aqueles antígenos, que vão produzir anticorpos específicos, a gente já chama de plasmócito. Então, existe uma relação entre linfócito B e plasmócito. Elas são necessariamente a mesma célula em períodos de maturação diferentes. Só lembrando a vocês que tem o linfócito T de tatu. O linfócito T de tatu, o principal é o T com receptor CD4. O TCD4 é aquele responsável por reconhecer o antígeno e é ele que é destruído quando o indivíduo tem uma ação viral assim significativa com o vírus HIV, né, o vírus que causa AIDS. De qualquer forma, além do linfócito T CD4, tem o linfócito T CD8, que é o linfócito T natural killer. Ele tem uma ação de destruir mesmo, então ele destrói geralmente células com comportamento estranho. O linfócito TCD8 ele tem uma ação interessante em células cancerígenas, tá? Porque são células do próprio indivíduo, mas então elas não seriam reconhecidas como antígenos, mas ele tem uma ação a partir do comportamento estranho, de uma ação estranha dessa célula. Então são 3 tipos de linfócito. O linfócito B de bola vai originar os plasmócitos, tem a ver com as células de memória, produz anticorpos. O linfócito T CD4, que reconhece o antígeno, e o linfócito T CD8, que vai lá destruir células com comportamento estranho, tem uma ação citotóxica. Tranquilo? Moçada, então bora finalizar glóbulos brancos comentando com vocês um pouquinho sobre o leucograma, tá? Assim como a gente viu no eritrograma, só que aqui agora a gente vai quantificar os teores dos leucócitos. Quando eu tenho números menores do que os desejáveis, a gente chama esse quadro clínico de leucopenia. A gente tem que estudar exatamente para ver o que está acontecendo, mas isso pode se relacionar com algumas infecções virais. Tem algumas infecções virais que causam a leucopenia. A leucocitose geralmente é um indicativo de um indivíduo com uma infecção bacteriana, de uma bacteriose. E aí a gente sabe que o tratamento, a recomendação é pela utilização de antibióticos específicos. Pois é, moçada, vamos falar agora então do nosso último elemento figurado, vamos falar um pouquinho das plaquetas ou dos trombócitos. Bom, não são células inteiras, são fragmentos de células derivadas de uma grande célula da medula óssea, que é o megacariócito. Para quem sabe os prefixos de biologia, então não vão ter dúvida, né? O prefixo mega significa grande. Aí eu tenho aqui, ó, essas terminações, cito vem de célula e cário vem de núcleo. Então eu tenho uma célula com núcleo grande. É uma das células da medula óssea e ela começa a se derivar, liberando pedaços do citoplasma que vão originar as plaquetas. Normalmente a taxa de plaqueta no sangue está entre 200 e 400 mil milímetros cúbicos. Só lembrando a vocês que assim como os elementos figurados, ela também vem da medula óssea, e ela é responsável por desencadear o processo de coagulação sanguínea. É ela que produz uma enzima importante, que é a tromboplastina, que vai desencadear todo o processo. Redução nos níveis de plaquetas, e isso é muito Enem, pode levar a casos de hemorragia. Então, se o indivíduo, por exemplo, o indivíduo que ele acaba contraindo dengue, quando o nosso corpo vai produzir anticorpos para aquele vírus, os anticorpos daquele vírus, eles acabam também destruindo proteínas importantes da plaqueta. E aí é muito comum a gente ver, em alguns casos de complicação, a redução do número de plaquetas. A gente chama de plaquetopenia ou trombocitopenia. Já o aumento a gente chama de trombocitose.
Se eu tiver um aumento no número de plaquetas por milímetro cúbico de sangue, a gente pode, inclusive, ter alguns problemas, que é a coagulação no momento indesejável. E aí a gente chama isso de tromboembolia, né? O pessoal chama popularmente de trombose. Tem um vaso que é mais comum de desenvolver essas tromboembolias, que é a safena, que é um grande vaso que passa pelos os nossos membros inferiores. Bom, eu queria inicialmente diferenciar para vocês coagulação de cicatrização tecidual. Coagulação é como está descrito aqui nessa imagem, galera. É um processo emergencial. Imagine que eu tenho uma lesão na parede de um vaso, tá? E aí, para evitar a perda contínua de sangue pelo vaso, eu tenho um estímulo para que acabem unindo, por uma construção de uma rede proteica, eu acabo unindo os elementos figurados, funcionando como um tampão, que eu vou lá e tampo a lesão, evitando a hemorragia. Então, isso é coagular. Em alguns casos, a gente coagula e esse coágulo ele não vai tampar uma lesão na parede do vaso. Esse coágulo, muitas vezes, ele pode agir até de forma negativa, obstruindo ou reduzindo o fluxo de sangue. Aí é quando a gente já tem problemas relacionados à coagulação. E a gente sabe, galera, que os vasos sanguíneos, eles têm estímulos diferentes para a circulação. A artéria, ela tem uma camada muscular bem desenvolvida, então a pressão de circulação na artéria é muito alta, o fluxo de sangue sempre é muito alto. Se eu cortar minha artéria jugular aqui, vai espirrar sangue a alguns metros. Agora, a veia, ela já funciona com uma pressão um pouquinho mais baixa. Então, é mais comum em veias a gente ter a formação de coágulos, muitas vezes por um estacionamento plaquetário, aí eu acabo tendo um acúmulo de plaquetas numa determinada região, e esse aglomerado de plaqueta também é um estímulo para desencadear a coagulação. Só que no momento inoportuno, né? Eu não quero ali que tenha a formação de um coágulo. O maior problema, gente, é que esses coágulos, até de vasos periféricos, eles podem se fragmentar em coágulos menores e podem muitas vezes obstruir um vaso que irriga o coração, por exemplo, uma coronária, ou obstruir um vaso do córtex cerebral ou de outra região do encéfalo. Então a gente chama isso de acidente vascular, quando ele necessariamente obstrui porque rompe o vaso, aí vai formar um coágulo e tampa tudo, a gente chama de acidente vascular hemorrágico, as consequências são mais graves. Agora, quando eu tenho a formação de um coágulo que apenas reduz o fluxo de sangue, é aquela história dos males o menor. Aí eu já vou ter uma formação de um acidente vascular isquêmico, mas de certa forma também é motivo de preocupação. E o que está relacionado com isso? Bom, gente, as veias dependem muito de contração da musculatura estriada, musculatura que envolve os nossos ossos. E essa contração, ela depende muito de movimentação, principalmente dos membros inferiores. Então, aquele indivíduo que é mais sedentário, que passa o dia inteiro sentado, que trabalha sentado, ó as condições aí da pandemia, né? Ele tem que se preocupar, tem que ter um momento dele fazer uns exercícios físicos, por mais que sejam leves, porque é um estímulo, gente, da contração do músculo dos membros inferiores, e uma boa circulação do retorno venoso depende de uma boa atuação da musculatura dos membros inferiores. Tem até uma expressão que a gente fala que a nossa panturrilha é o segundo coração, porque ela funciona como uma bomba, né, propulsora. Quando ela contrai, ela comprime o vaso de tal forma que estimula o sangue a subir, né, contra a gravidade, e isso auxilia no retorno do sangue ao coração. Então é importante, principalmente aquela galera que trabalha sentado, de frente para o computador, ou trabalha com transporte, pessoal de aplicativos de transporte, os caminhoneiros, todos eles precisam parar em alguns intervalos e se movimentar para evitar a formação desses coágulos, tudo bem? Bom, então, galera, sem mais delongas, vamos para a cascata? Ó, essa aqui é a cascata da coagulação. E aí vamos supor que eu tenho um estímulo. O estímulo é a lesão na parede do vaso ou uma grande aglomeração de plaquetas por uma série de fatores, né? E aí, entre eles, o sedentarismo, a mesma posição. Mas aí imagine uma situação que eu tenho uma lesão na parede do vaso. Então eu vou estar tendo um quadro de hemorrágico, de perda contínua do sangue. E isso é um estímulo para que as plaquetas liberem uma enzima chamada de tromboplastina. Quando a plaqueta libera a tromboplastina ela vai atuar em proteínas que estão já no plasma sanguíneo em versões inativadas. Naquela nossa primeira aula de sangue que eu falei de plasma, eu cheguei a comentar com vocês, gente, que
existem os fatores da coagulação no plasma. São as proteínas inativas, que já ficam circulando ali no nosso plasma sanguíneo. Só que como elas são inativas, a gente não tem a característica funcional. Mas aí imagine então que protrombina e fibrinogênio sejam esses fatores de coagulação. E essas duas proteínas, elas são produzidas no fígado. E quem participa da produção dessas proteínas inativas no fígado é a vitamina K. Vitamina K é essa que a gente produz um pouquinho na flora intestinal, mas a gente também pode obter por meio da alimentação de vegetais folhosos. É muito comum pessoas que saíram de processos cirúrgicos, nos 10 dias pós a cirurgia, o médico recomenda que o indivíduo acabe não ingerindo vegetais folhosos. Aí vocês já vão entender. Se a cirurgia é uma lesão ali responsável, entre aspas, né, o médico está sabendo que lesão que ele está fazendo por um outro motivo, ele precisa cortar um vaso, expor um tecido para poder juntar uma estrutura. Então depende da natureza da cirurgia. Retirar um tumor. E quando a pessoa passa por um processo cirúrgico, ela sabe que teve várias microlesões ali. Então durante esses 10 dias, o corpo vai ser muito estimulado a formar coágulo por conta desses rompimentos desses pequenos vasos. É aí que vem a ação do médico recomendando a administração de anticoagulantes durante esses 10 dias. Geralmente são anticoagulantes injetáveis, tá? Então, tem via oral, mas é porque via oral pode ter como efeito colateral a hemorragia nasal. E aí, geralmente, os médicos recomendam o injetável, você aplica ali na região da barriga, e aí é sem problema, tá? É subcutâneo, é bem tranquilo. De qualquer forma, não esqueçam, gente, o papel da vitamina K na coagulação é que ela vai lá no fígado e ela ajuda a produzir as proteínas do plasma que vão participar da coagulação, a protrombina e o fibrinogênio, são proteínas do fígado, tá? Mas ficam circulando no plasma. Uma vez que eu tenho um estímulo, a lesão na parede do vaso, as plaquetas liberam tromboplastina e a tromboplastina vai lá na protrombina que está no plasma e juntamente com o cálcio, ela vai alterar a estrutura terciária dessa proteína e ela vai ativar essa proteína, ela vai ficar numa versão chamada de trombina. Gente, o prefixo trombo vem de coágulo. Quando eu formo a trombina, a partir de uma modificação da estrutura terciária, a trombina vai atuar como uma enzima para catalisar a transformação do segundo fator de coagulação que estava no plasma, que é o fibrinogênio. O sufixo ogênio em biologia significa inativado, mas aí quando a trombina é ativada, ela catalisa a transformação de fibrinogênio em fibrina. A fibrina é a versão ativa desse fator de coagulação e toda vez que eu formar a fibrina, eu tenho um estímulo para formar o coágulo. A fibrina é o coágulo, é o trombo, que são essas redes que vão unir os elementos figurados. Hemácias, leucócitos, plaquetas vão se unir, formando como se fosse, gente, um durepox. E aí vai lá fazer um tampão naquela lesão do vaso. Lembre que nem sempre isso é algo benéfico para a gente, às vezes são microlesões que não estão desencadeando quadros hemorrágicos, mas estão estimulando a formação de coágulos que podem reduzir ou obstruir o fluxo de sangue, tá certo? Então, formou a fibrina, eu acabei concluindo a coagulação. Deixa eu mostrar para vocês um segundo esqueminha, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, imagine uma situação que eu tenha dois estímulos, tecidos com lesão ou plaquetas aglomeradas, principalmente, gente, por sedentarismo ou muitas horas durante uma mesma posição, assim, sentado, é muito comum. Esses estímulos, eles acabam liberando a tromboplastina na plaqueta. A tromboplastina, ela vai atuar transformando a protrombina em trombina, juntamente com o cálcio. E uma vez que eu formei a trombina catalisa a transformação de fibrinogênio em fibrina. Formou a fibrina, formou o coágulo. Beleza? Tranquilidade pra gente? Show de bola! Galera, não esqueçam o papel da vitamina K. A vitamina K, ela participa da construção dos fatores de coagulação no fígado. Então, ela participa da produção da protrombina e do fibrinogênio. Quanto maior o teor de vitamina K, mais o estímulo para esses fatores e mais facilmente eu vou desencadear o processo de coagulação. Mesma coisa com o cálcio e com a tromboplastina, que tem a ver com a relação com o número de plaquetas.
Por isso que uma situação de trombocitose, que é excesso de plaqueta, eu tenho estímulos mais facilmente ativados para o desencadear da cascata de coagulação, para a formação do coágulo. E aí, gente, aqui é uma imagem mostrando a formação das plaquetas, né? Então aqui é a medula óssea, o tecido hematopoético. E aí vejam vocês que eu tenho uma grande célula com um núcleo grandão, é o megacariócito, e ela vai meio que penetrando aqui nos vasos, ó, e ela vai liberando os fragmentos do seu citoplasma, que são as plaquetas. Plaqueta tem material genético, professor? Não tem, tá? Se eu quiser fazer um exame de cariótipo, analisar os cromossomos, se eu for usar células sanguíneas, eu tenho que usar os glóbulos brancos, qualquer um deles, sejam eles granulócitos ou agranulócitos. Agora, plaqueta não tem núcleo, né? E as hemácias também não na fase adulta. Então é recomendado que para realização do cariótipo a gente utilize os leucócitos, os glóbulos brancos. Beleza, meu povo? Tranquilidade. Pessoal, e aí a gente meio que vai finalizando a nossa aula de tecido sanguíneo, só lembrando a vocês que quando a gente for trabalhar com o sistema imune, aí eu vou falar mais um pouquinho dessas células de defesa, vou falar inclusive para vocês os tipos de imunização, tá? Imunização passiva, ativa, natural, artificial, soro, vacina, e aí a gente vai acabar comentando tudo isso. Alguns livros didáticos acabam trazendo imunização ou na aula de proteínas ou na aula de tecido sanguíneo. Eu não vou trabalhar com imunização em nenhuma dessas duas aulas. Então a gente vai trabalhar isso na aula de sistema imunológico. A gente vai ter uma aula só de sistema imune, onde a gente vai falar dos mecanismos de defesa. É uma outra aula que eu volto a falar dos tipos de linfócito, porque eles vão participar de uma linha de defesa importante. E aí a gente também fala dos tipos de imunização, ok? Fala de soro, fala de vacina, de tudo que vocês merecem. Queria agradecer demais a presença de vocês. Vocês não imaginam quanto eu fico feliz de estar tendo a oportunidade de transmitir, de gravar essas videoaulas, tá certo? E no mais, galera, eu reforço o convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão nas minhas redes sociais, manda mensagem aí também no YouTube e ajudem a compartilhar o vídeo, viu, galera? A gente tá numa campanha aí para tentar aumentar o número de seguidores, para a gente ganhar alguns recursos pedagógicos para a gravação dessas aulas. Eu agradeço demais a presença de vocês e qualquer dúvida, galera, tamo aí na área. Bons estudos para vocês. FOY, fui, valeu!